Olá! O Momento Brasil também vive o mês missionário. E no programa de hoje vamos falar sobre a juventude missionária. Jovens de diversos estados brasileiros estão se preparando para uma missão que acontece em janeiro de 2016. Acompanhe comigo a entrevista com Guilherme Cavalli, que é secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. A Jornada Mundial da Juventude veio celebrar uma caminhada de igreja e também propor um jeito jovem de ser, né? Um jeito jovem de ser juventude em saída, de ser juventude em missão, né? Então a jornada ela suscitou em todas as juventudes esse desejo de não estar somente dentro da sala paroquial, da sala de aula, não fechando-se em si mesmo, mas estando nesse movimento de ir além, ir ao encontro, como o Papa Francisco pediu muito a todos os jovens presentes neste evento. Eu posso dizer que a propagação da fé está muito preocupada com a juventude de hoje, com a juventude católica e até com a juventude que não é católica? Com certeza. A fundadora da propagação da fé, Paulina Jericó, em todo o seu trabalho lá em 1819, 20, 22, se preocupou com a juventude. Ela era uma jovem também, fundou a obra com 22 anos. Então hoje a propagação da fé aqui no Brasil também tem esse desejo de se preocupar com as juventudes, em geral, não apenas a juventude católica, mas as juventudes em todos os seus âmbitos, assim sendo uma proposta de vida, sendo uma proposta de discernimento para as juventudes no Brasil, principalmente para a juventude missionária. Vocês estão preparando um grande encontro que vai acontecer em janeiro, é mais ou menos isso? Isso, a juventude missionária em 2015, ela está completando 10 anos de trabalho no Brasil, né? Então, nesse 2015, a gente fez toda uma caminhada a partir da Jornada do Jovem Missionário, que foi um itinerário formativo que se disponibilizou aos grupos de juventude missionária mensalmente para que eles fizessem um amadurecimento na fé, um amadurecimento também a partir dos documentos da igreja. Então, todo esse itinerário foi proposto a partir do documento de Aparecida, né? Então, em 2015, fizemos essa caminhada, cumprimos essa jornada, e em 2016, em janeiro, quando encerrarmos todo esse processo, estaremos vivendo um grande momento em Belém, no Pará, que é a Missão Jovem Nacional, chamada Missão Sem Fronteiras. Serão missões em envio, encontro com as famílias? Isso. A missão ela está dividida em duas iniciativas. Primeiro, pela parte da manhã, serão visitas às casas, né? Para a gente ir ao encontro das famílias. Nesses encontros, a gente vai partilhar vida, partilhar experiências, e aí, então, convidar essas famílias, essas pessoas, para, durante a parte da tarde, fazermos algumas oficinas, algumas conversas, e assim contribuirmos para a formação da comunidade, né? Essas oficinas, essas conversas, elas serão norteadas por 3 eixos temáticos, que é saúde da comunidade, meio ambiente e educação à cidadania. Mas quando você fala de saúde da comunidade, quando você fala de educação, a gente pensa em algo concreto. Vocês vão estar preocupados com a saúde, com o cuidado da comunidade? Com certeza. A missão verdadeira ela tem essa preocupação em ser concreta, né? Não apenas um evento, não apenas um acontecimento, mas propor iniciativas concretas para a comunidade. E foi nessa preocupação que nós tentamos essa parceria com algumas instâncias que trabalham com essas 3 temáticas, para que não seja apenas um evento que aconteceu e passe, né? Mas que seja um momento também de deixar algo concreto para essas comunidades que serão visitadas e que receberão a Missão Sem Fronteira das Obras Missionárias. Deixa eu cutucar um pouquinho mais. Quer dizer, então, que vão ter médicos, enfermeiros cuidando junto com vocês? É mais ou menos por aí o assunto? Isso, a gente está procurando parcerias com a Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, parcerias com o Ministério Público também, para que a gente consiga fazer essas ações concretas. E também os jovens que vêm do Brasil todo para participar dessa experiência, eles vão ser divididos em blocos, que vão respeitar esses 3 eixos temáticos: saúde, meio ambiente e educação à cidadania. Então, os próprios jovens vão trabalhar com a comunidade essas 3 temáticas e também em parceria com as instâncias locais que trabalham com esses temas. E um detalhe importante, você falou Belém do Pará, não é? Mas é em Belém mesmo ou é numa região próxima? É em Ananindeua, que fica cidade próxima a Belém do Pará, né? As comunidades do Coqueiro, em Ananindeua, em Belém. Por que lá? O Papa Francisco, toda a Igreja do Brasil vem pedindo uma atenção muito especial para a região amazônica, né? Para a região norte do país. E aí, então, a gente tentou
dar essa atenção especial para essa região e assim então levando os jovens para lá para que eles conheçam essa realidade também e consigam refletir a necessidade de sermos igreja, principalmente igreja em missão na região norte do país. A gente percebe que quando nós falamos do meio das missões, a gente pensa nos missionários que vão ao encontro, que saem, e muitas vezes nós esquecemos dos jovens, e o jovem hoje em dia se torna cada vez mais um missionário. Sim, a missão ela está no coração do jovem. A missão tem como característica o dinamismo, a saída, a alegria, o entusiasmo. E o jovem é tudo isso. O jovem é alegre, o jovem é entusiasta, o jovem ele é inquieto e a missão é isso também. Então nós precisamos conseguir canalizar essas características juvenis para a missão também. Um completa o outro. Então acredito que a juventude missionária e que a obra da propagação da fé vem justamente propor isso, canalizar toda a vida, toda a energia, toda a dinamicidade do jovem para a missão. Eu acho importante a gente comentar aqui, Guilherme, o fato de que alguém esteja nos assistindo ou que veja isso, alguém comentando dessa entrevista e que queira participar dessas atitudes concretas. Isso é possível? Existe algum meio, modo? É possível sim. Hoje a Juventude Missionária está organizada em todo o Brasil, com coordenações estaduais. Muitas dioceses já têm suas coordenações diocesanas. Então, a pessoa que deseja participar dessas iniciativas, participar do grupo de Juventude Missionária, pode procurar essas coordenações estaduais, pode procurar o Conselho Missionário Diocesano, pode procurar o Conselho Missionário Regional, que é onde a Juventude Missionária tem sua organização também. Agora tem mídias sociais também? Vocês estão ligados a isso? Estamos sim. A gente tem a nossa página no Facebook, Juventude Missionária. Temos também o nosso site, que é onde a gente está constantemente com matérias, com notícias, que é das Pontifícias Obras Missionárias, pom.org.br. Guilherme, muito se fala também na questão das missões hoje em dia, fora do Brasil, dos conflitos, das questões da insegurança, dos terrorismos. O jovem tem comentado sobre isso? Vocês, nos diálogos, nos encontros de vocês, têm conversado sobre isso? Sim, o material que a gente está propondo para o mês agora de outubro, que vai buscar a campanha missionária, mas também vai buscar refletir essas questões da migração, das saídas, das guerras, Então a gente precisa ser presença, a gente precisa refletir sobre esses acontecimentos, Papa Francisco fala de uma atmosfera de Terceira Guerra Mundial, fala da necessidade de sermos igreja, presença nesses momentos também. Então a Juventude Missionária para o mês de outubro, junto à campanha missionária, vai refletir essa questão dos migrantes, essa questão dos refugiados e toda essa necessidade de pensarmos uma cultura do encontro, uma cultura da solidariedade para essas questões também. Mesmo num tempo onde ser cristão é ter que dar até a vida? Com certeza. Acredito que a pessoa que se compreende cristão, que se compreende missionário, ela tem alguns sacrifícios a ser assumidos, Tem o martírio branco, tem o martírio de sangue, e as nossas renúncias, as nossas renúncias mesmo, elas são formas de martírio também. E a gente precisa ser profetas, profetas de hoje. E a missão exige uma denúncia, exige colocar o dedo na ferida. Com omissão não podemos ser missionários. Então, muitas vezes, a gente sabe que por denunciar, por incomodar, a gente vai ser perseguido também. Então, a missão ela pode levar o martírio, pode levar as vidas ceifadas também. Guilherme, a gente fala de juventude, mas tem sempre alguém que fica perguntando, mas ser jovem é ter um limite de idade, é começar com determinada idade? Existe isso? Ser jovem é um estado de espírito, É um estado de vida, de ser, É um jeito de ser. A Juventude Missionária trabalha com a idade de 15 a 30 anos, mais a questão de 15, para que a gente consiga respeitar as fases da vida, todo o desenvolvimento humano até os 14, 15 anos, que é onde começamos a nossa juventude. Então, não contribuindo para um amadurecimento precoce, então respeitamos essa questão dos 15 anos. Mas juventude, ela é uma questão não somente de idade, é uma questão de prática, uma questão de espírito, uma questão de jeito de ser, de celebrar. Mas o que eu achei interessante, voltando lá na questão das missões, do que vai acontecer em janeiro lá em Belém do Pará, é que vocês precisam dos médicos, precisam dos advogados, precisam de outros, dos educadores, dos professores.
Então a gente consegue ampliar um pouquinho mais essa juventude, porque pessoas que tenham até um pouco mais de experiência de vida estão envolvidas, estão inseridas para ajudar no dia a dia da juventude missionária. Isso, Ricardo, também nos ajuda a refletir a questão de sermos missionários e missionárias no nosso ambiente de trabalho. Às vezes a gente fica muito com uma ideia de que, não, para ser missionário eu preciso ir lá na África, eu preciso ir lá na Europa, eu preciso sair... questão geográfica, mas não, é? A gente, a partir dessa noção, a gente pretende contribuir para que o sentido do ser missionário ele vá para o meu jeito de ser vida, né? Do meu jeito de ser profissional, meu jeito de ser cristão. E aí, então, eu, advogado, posso ser missionário, posso defender os valores cristãos, o projeto de Jesus Cristo, lá na minha atividade enquanto advogado. Eu posso exercer esse ser jovem missionário, ser cristão, ser igreja, lá na minha atividade de ser jornalista, de ser médico. Então, a gente busca também abrir esses horizontes para a missão como um estilo de vida também. E até nessas missões de ser catequista, voltar até aos nossos tempos de catequese, porque você encontra essas comunidades que muitas vezes o padre não chega, o missionário não chega, e quando ele aparece é motivo de festa, motivo de catequese. Com certeza, acho que o nosso testemunho, o nosso estar junto também ensina muito. Então, o jeito de ser missionário é compartilhar vida e também, às vezes, exige essa questão da catequese, do ensinar. Mas a missão consiste mais em presença, em testemunho, em estar junto mesmo, né? De viver a realidade. Isso, de estar junto e viver a realidade, de viver o que aquele povo vive. Isso que a gente pretende também na Missão Jovem Nacional, em janeiro, de 5 a 15 de janeiro, é estar junto com aquelas comunidades, ser presença de igreja, compartilhar vida e assim nos fazermos comunidade, igreja doméstica, igreja que se reúne a partir da palavra e que partilha a vida a partir do próprio Jesus Cristo. Vai ter só essa missão ou outras já estão sendo planejadas? A ideia, então, é que a gente comece, como outros países da América fazem, como outras obras missionárias da América fazem, comece uma atividade anual, né? Que a gente consiga propor experiências missionárias anuais. Essa é a primeira experiência, na esperança de que tenham outras também. Então vamos só reforçar para quem quiser participar da juventude missionária. Pode começar procurando o seu pároco, a sua comunidade, para que o pároco possa encaminhar as pessoas, é mais ou menos por aí? Pode sim, procura o seu pároco, conhece as obras missionárias, entra no nosso site, pom.org.br, procura lá nas redes sociais Juventude Missionária, ou entre em contato com o Conselho Missionário Diocesano, pedindo para conhecer a infância, adolescência e a juventude missionária, e assim nos fazermos igreja em missão. E aí, quem sabe, sair, né? Para outras localidades, para outras praças, para outros estados, para poder ajudar as pessoas que são mais carentes e a nossa comunidade que tanto precisa. Com certeza, essa é a vocação das obras missionárias, essa é a vocação também da juventude missionária, estar em saída, estar a serviço, ser uma juventude samaritana, né, que vai ao encontro. Esta é a dinâmica, essa identidade e o perfil da juventude missionária, estar indo ao encontro, estar saindo, não grupos fechados, não grupos intimistas, isolados em si mesmos, mas grupos que vão ao encontro dos outros, né? Essa é a nossa vocação de obras missionárias. Uma palavra para a juventude, não só missionária, mas para a juventude católica do nosso Brasil. Acredito que nós, enquanto jovens, a gente precisa canalizar toda a nossa energia, toda a nossa dinamicidade, toda a nossa esperança em algo bom, em algo que vale a pena. E a igreja vem propondo esse valer a pena a partir da própria pessoa de Jesus Cristo. Gestos concretos como essas missões que irão acontecer em Belém do Pará fazem da Igreja Católica realmente uma igreja missionária. Assista novamente a esse programa no nosso portal www.rs21.com.br. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Tchau.